amados? É muito bom isso, muito bom. Jesus é bom o tempo todo. Nós precisamos ouvir a sua voz de uma forma com vontade, sabe? Eu quero ouvir. Isso é importante estar no teu coração. A fé nossa, a palavra de Deus, tem um texto que fala que a palavra de Deus, ela precisa ser misturada com a fé. Porque só ouvir a palavra de Deus sem por fé, nada muda. Nós não conseguimos andar nela. Ela vai ficar pesada, ela vai descer cruel na sua garganta, ela não vai fazer sentido para a tua vida. Mas quando nós agregamos fé, e o que é fé? É crer. Fé é ter a esperança, é olhar para ela, para a palavra de Deus. Isto é uma verdade que está sendo falada em minha vida, essa é a minha necessidade, isso é algo que eu preciso me atentar. E quando então nós colocamos fé e misturamos a palavra com fé, um milagre começa a acontecer dentro de nós. Transformação começa a acontecer dentro de nós, tá? Então hoje eu quero falar sobre uma percepção superficial, né? Quando a gente não tem algo concreto dentro do nosso coração em relação, principalmente em relação às coisas dos céus, em relação à verdade da palavra, nós vamos ter uma resposta superficial às coisas de Deus. Então, quantas vezes nós já vimos ou mesmo vivemos em situação onde a gratidão parece ausente na nossa vida. Nós sabemos que Deus fez tudo isso, morreu por nós, nos amou, nós sabemos que pessoas nos ajudam ou fez coisas pelas nossas vidas, mas parece que a gratidão, responder a isso, é algo ausente dentro de nós. Ou quantas vezes nós andamos como juízes, a todo momento julgando, condenando a todos ao nosso redor, só nós temos razão, só nós somos portadores de uma verdade, e ao mesmo tempo nós condenamos tudo. Você está nesse ambiente aqui, de vez você está adorando, você está vendo por que a irmã veio com aquela roupa para adorar, você está vendo, olha, só julgando, a gente não está entregando, nós não estamos. Por que isso acontece dentro do nosso coração? Quantas vezes se torna impossível nós olharmos para si mesmo e reconhecer as nossas falhas? Olha para dentro do teu casamento, olha para o dia do teu convívio com seus pais, olha para dentro do teu trabalho, como é dificultoso você olhar para si e falar, não, eu estou errado, eu preciso arrumar nisso, eu preciso melhorar nisso. Não, isso é tudo difícil. Então, por que isso acontece na nossa vida, né? Por que essa falta de gratidão está tão constante em minha vida? O problema é que a mesma falta de gratidão, a mesma percepção que eu tenho em relação ao meu mundo, aonde eu vivo, aonde onde é o meu habitat natural, trabalho, casa, amigos, os lazeres a mesma falta de reconhecimento, de ser grato a isso, ela pode trazer e ser transferida para Cristo, na nossa relação com Jesus. E muitas vezes a nossa relação com Jesus, ela está pautada com uma falta de gratidão. Então por que isso acontece? Porque nós não temos uma plena consciência da profundidade do perdão e do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Então, falta um conhecimento, falta entender realmente o que é este perdão que Cristo conquistou por nós. Quando há uma falha aqui nesse processo, a minha resposta vai ser superficial. Então, quando a percepção do nosso próprio pecado e da gratidão do perdão divino é superficial na nossa vida, superficial, a nossa resposta de amor e gratidão também será superficial. Então, quando eu não tenho clareza, entendimento verdadeiro do que significa o amor e o que Jesus me perdoou, eu também tenho uma resposta superficial a este amor. A minha gratidão, ela não é profunda. A minha maneira de viver para Jesus e ser grato a tudo aquilo que Ele fez não tem raízes profundas, superficiais.
E aí ela oscila, é altos e baixos, você não consegue ser constante. Você permite que coisas acontecem na sua vida, amém? Então, percepção superficial gera uma resposta de amor superficial. E Jesus, ele traz um texto, ele nos ensina através da sua palavra, através de uma situação que aconteceu, o porquê que isso acontece. Por que pessoas que tiveram o mesmo perdão, que tiveram o mesmo Jesus fazendo a obra poderosa na vida delas, elas oscilam tanto? Porque uns se entregam de uma forma poderosa, porque uns são radicais, porque outros não, né? Então Jesus, ele traz um texto em Lucas capítulo 7, no verso 36, que diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, chorando. Começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Amados, muitas vezes quando eu li esse texto, eu tinha uma impressão dentro do meu coração que parecia ser, é melhor o camarada pecar muito na vida, é melhor o cara errar muito, porque quanto mais ele erra, segundo o texto, quanto mais pecado nós tivermos, mais amor nós vamos ter e manifestar. E a coisa mais difícil nos dias de hoje, querido, que embasa o seu relacionamento com Jesus, é entender o quanto você foi perdoado. Porque olhando para o texto, quando nós temos pouco pecado, você começa a entrar num sentimento, tipo assim, eu sou melhor que tal fulano. O pastor também, ele é aquilo lá, por quê, né? Cara, o cara usou droga, o cara se prostituiu, o cara fez isso, fez tudo aquilo. Eu não fui igual a ele. Eu nunca deixei o diabo usar a minha vida, eu nunca deixei o diabo fazer algo na minha vida. Eu nasci num berço evangélico, eu não roubei, eu não matei ninguém, eu não usei droga. E a gente começa agora aqui a ter um problema, porque você pouco ama, né? Então eu sempre estava olhando para esse texto, entendendo assim, então, cara, obrigado Jesus, porque eu fumei umas pedras de crack.
Obrigado, Jesus, porque eu traí pessoas. Obrigado, Jesus, porque eu enganei os outros. Porque por causa disso eu te amo mais que os outros. Eu achava que essa era a resposta. Mas na verdade, o que Jesus está mostrando aqui para nós, não é que quem mais perdoa consegue amar mais. Ele está dizendo aqui que é uma questão da perspectiva que você tem do que Jesus fez na sua vida. Do que Ele operou na sua vida. Se nós entendermos essa verdade, querido, se você entender o amor de Jesus por você, a sua entrega, o seu relacionamento com Cristo, a forma por qual você faz as coisas, vai começar a ser totalmente radical, diferente. Você vai começar a sair de uma posição de achar que está tudo bem, para uma posição de dependência de Jesus e gratidão constante. Posso ouvir um amém? Então eu quero usar esse texto hoje para a gente poder entender que é uma perspectiva superficial, uma percepção superficial do que Jesus fez pelas nossas vidas. No texto de Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes nós usamos esse texto para aqueles que ainda não conhecem Jesus, para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, e a gente usa esse texto e fala: não, Jesus está à sua porta e batendo, tá? Mas esse texto não está sendo dito para o ímpio. Esse texto, Jesus está dizendo para a sua igreja. Ele está dizendo para aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, para aqueles que um dia foram impactados por esse amor, entenderam essa verdade, entenderam que foram perdoados. E como esses que foram perdoados, que entenderam essa verdade, ainda estão com portas fechadas para Cristo, ainda se encontram em situações que não estão deixando Jesus entrar na vida deles, e ceiar, e sentar à mesa, e conversar, e mudar, e transformar sentimentos dentro do nosso coração. Da mesma forma que Jesus estava à porta batendo, eu quero trazer uma analogia no texto de Lucas, no capítulo 7, 36, dizendo assim, que o fariseu Simão aqui, ele convida Jesus para entrar na vida dele. Ele ouve de Jesus, ele entende que Jesus pode ser o Messias, ele tem uma percepção aqui de Cristo. E ele o convida para caminhar, para ir à casa dele. Ele insiste, convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Então, Jesus ele é convidado por Simão para entrar em sua casa. Mas qual era a verdadeira percepção que Simão tinha de Jesus? Eu quero te perguntar, meu amado, o dia que você entregou sua vida para Jesus, qual é a percepção que você tinha de Jesus? Pensa, o que você estava esperando de Jesus? Qual era a sua necessidade em relação a Jesus? O que Cristo teria que fazer em sua vida? Qual era a proposta? O que realmente tinha nas suas intenções quando você convida Jesus para entrar na tua casa? Porque é essa percepção que vai começar a ditar todas as coisas agora. Será que você estava passando por um momento difícil da sua vida? Será que você estava necessitado de algo? Será que você, porque todo mundo estava falando de Jesus, então você queria saber quem é Jesus, e eu preciso estar no meio desse povo aí, meus amigos começaram a andar com Jesus, e eu preciso conhecer Jesus. Qual que é realmente a percepção sua? Será que era uma percepção bem superficial? Você estava só querendo analisar quem esse cara é? E aí aceitou Jesus, se batizou, entregou sua vida, está aqui no nosso meio hoje, né? O que realmente te impulsionou? Responda para você, pensa. O que te chamou a atenção para que você convidasse Jesus para entrar na tua casa? Qual foi a razão? Lembra aí. Sabe, você já se perguntou o que Simão queria
de Jesus. Porque as nossas ações, a nossa maneira de se relacionar e viver agora após Cristo, elas vão estar sendo guiadas segundo a percepção que nós temos em relação a Cristo. A entender realmente o que Cristo fez por mim e por você. Se você está buscando uma coisa, e quando Cristo quer que você olhe para outra. Se nós lemos aqui o texto, a pecadora ela tinha ciência de quem estava na frente dele e o que ela precisava. O texto no verso 37 do capítulo 7 de Lucas diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu. Primeiro, olha só, quando uma pessoa tem uma percepção desta, ela não está buscando só algo do seu interesse. Ela não está buscando algo só para resolver problemas imediatos, porque geralmente pessoas que querem resolver problemas imediatos, elas se escondem, elas são discretas, elas não querem falar nada para ninguém. Elas dizem assim: não conta da minha vida para ninguém, porque Jesus e eu sabem da vida. Deixa eu te falar, amado, Jesus colocou pessoas para andar do nosso lado, para nos guiar, para nos conduzir. Se você pensa dessa forma, você está errado, está tropeçando e vai cair. Amém? Escuta. Então, essa mulher, ela sabe aonde Jesus estava. Ela estava numa casa de um fariseu. Se ela é uma mulher pecadora daquela cidade, o texto diz assim: uma mulher pecadora daquela cidade. Ela entende uma coisa, querido: um lugar onde ia rejeitar essa mulher era na casa desse religioso. Era um lugar que realmente ela tinha que passar do outro lado da rua, senão ela tomar uma pedrada na cabeça. Mas ela, sabendo que Jesus está lá, ela corre, essa mulher pecadora corre naquele lugar. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com a sua lágrima. Depois ela os enxugou com o cabelo, beijou-os e ungiu com o perfume. Meu amado, só uma perspectiva profunda dessa verdade, só ter uma percepção verdadeira no coração de quem é Jesus, faz com que nós tomamos atitudes dessa. Uma percepção rasa, sem profundidade, do que Cristo fez pelas nossas vidas, jamais você vai ser extravagante na sua forma de adorar, na sua forma de entregar, na sua forma de obedecer a Cristo. Então, os dois estavam diante do mesmo Jesus, diante do mesmo cenário, recebendo do mesmo amor, da mesma porção. Mas por causa da percepção, um age diferente do outro. Simão, no verso 39, diz assim, olha só: ele permite que a percepção superficial, dominasse seu coração. No verso 39, ao ver o que é a cena daquela mulher, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, eu saberia quem está tocando nele. Ele saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então aqui ele permite, através dos pensamentos dele. Lembra que nós falamos sobre honra, que nós honramos a Deus através dos pensamentos? O pensamento dele, ele permite o pensamento dele manifestar o que realmente ele estava procurando em Jesus. Ele queria ver se Jesus realmente era o Messias. Ele estava ali fazendo prova de Jesus. Ele estava, será que a nossa percepção da entrega da vida nossa para Jesus, se o motivo foi, se Jesus é Deus mesmo, Ele vai fazer uma obra na minha vida, Ele vai mudar a minha vida financeira, Ele vai mudar o meu casamento. Será que nós viemos para cá, estamos aqui neste lugar, servindo a Jesus, andando com Jesus, para que a sua vida seja melhor, sabe, para que você alcance algo melhor, para que você tenha uma família boa, para que você tenha proteção dos céus, para que você tenha saúde, para que você tenha paz,
Mas, sabe, qual realmente é o motivo que você está aqui? Porque esse fariseu, ele tinha um motivo, ele queria ver se realmente ele era o Jesus, ele era o Messias, se ele era o profeta. E na primeira ação que Jesus teve, ele não consegue enxergar Jesus. Quantas vezes, amados, nós temos a vida oscilando para cima e para baixo na nossa caminhada com fé, porque temos uma percepção totalmente superficial do que Cristo fez por nós. Quantas vezes você se sente, sabe, abandonado, largado, ou você se sente uma pessoa do tipo que, nada vai dar certo, nada vai acontecer, porque você está olhando para resultados, porque a sua percepção de Cristo é que Cristo tem que fazer coisas na sua vida, e que Cristo não está fazendo na sua vida. Quantos sentem aqui que estão necessitados de milagres, que estão carentes de viver o sobrenatural? Quantos? Como o próprio filho que não saiu da casa do pai, que nós falamos na semana passada, tinha a motivação nas coisas. Quantas vezes o nosso coração está nas coisas e não no Senhor? Não no que Ele fez pelas nossas vidas. Então a percepção desse fariseu, ele estava totalmente superficial. E eu quero aqui trazer alguns pontos que vai trazer ao nosso coração realmente aonde está a nossa percepção em relação a Jesus. Quem é Jesus para nós, o que Ele fez na nossa vida, se realmente você é uma pessoa abençoada ou não. Sabe, não dá para aquele que conheceu o amor de Jesus, não dá para aquele que conheceu o Cristo verdadeiro, em algum momento da sua vida, sentir-se abandonado por esse Deus. Não dá para aqueles que tiveram um encontro verdadeiramente, olharam a face de Jesus, seu coração foi mudado, transformado, creram em Jesus Cristo, abrir mão e negar toda esta fé, essa realidade da sua palavra, a verdade. O que está fazendo você tomar esse posicionamento é uma percepção superficial do que Cristo fez por você. Você está querendo encontrar um Cristo do me dá, quando Cristo já fez tudo por você. Faz sentido? Então, primeiro ponto, nós temos aqui, quando a pessoa tem uma percepção, percepção concreta, fundamentada em Cristo, realmente no que Cristo fez, ele consegue andar reconhecendo os seus pecados e seus erros. Uma pessoa que tem uma percepção superficial, ela vive em autojustificação. A vida dela é pautada em autojustificativa. Por exemplo, a mulher pecadora, ela reconhece plenamente o seu estado de pecado. Ela reconhece, sabe, que existem coisas que ela precisava ser perdoada. Ela reconhece que naquela cidade, se tem alguém que é pecador, era aquela mulher. Porque quando você entende isso, você se torna dependente da graça e do amor de Jesus. A sua atitude é de total humildade. Você não vê aqui soberba, arrogância ou uma posição de se igualar ao Senhor ou ao ponto de eu dizer não concordo com a tua palavra. Mas a gente vê uma total entrega aqui. Sabe, amado, a gente precisa entender que desde o dia que Jesus tocou a nossa vida, nós começamos um processo de transformação. E quando nós interrompemos esse processo por causa da falta de reconhecimento e da autojustificação, querido, você está apontando que a percepção do que Cristo fez, o perdoar você, é muito superficial. E cara, isso é todos os dias. Eu disse hoje de manhã, nós fomos para a marcha de Jesus, e os jovens queriam estar lá no meião. E assim, a gente acha que está tudo legal na nossa vida. E eu fui lá para o meio com eles. Mas quando eu cheguei no meio, um sentimento começou a dominar meu coração. Eu comecei a ter uma autojustificação ali no meu coração. Então eu me transformei no segurança deles. Eu fiquei assim. A Ingrid olhava para mim e falava: o pastor está bem? E aí,
aquelas pessoas, todo bando de crente, nossos irmãos na fé, passava por mim e esbarrava, não pedia licença, ficava pulando, pisando no pé, e empurrava aqui, empurrava ali, e eu aqui no meu coração assim, querendo ficar indignado com aquilo. Povo mal educado, parece que eu estou num show do mundo, parece que eu estou andando com um monte de pessoas que não conhecem Jesus, que não sabem se importar com o próximo, que não dá valor ao próximo. Só que de repente eu falei, peraí, o problema não está nas pessoas, o problema está no meu coração. E eu comecei ali a orar, eu falei, Jesus, sabe, eu só consigo amar aqueles que não me encostam, eu só consigo amar aqueles que não pisam no meu pé, eu só consigo amar, Senhor, verdadeiramente, quem não me atrapalha. Me ajuda a amar esse aqui, me ajuda a amar essa. A mulher falou assim para mim, licença, irmão. E eu, tudo bem, licença. Você acredita que eu saí assim, ela ficou lá onde eu estava. E eu ali, orando, acalmando a fera dentro de mim, eu falo assim, não, minha percepção, eu sei que Jesus me perdoou disso aqui, desse homem aqui. Aí o pastor Luiz chegou, mano. Quando o pastor Luiz chegou, eu falei, mano, obrigado que você chegou, cara, vamos sair daqui, mano. E ele falou, tá embaçado, né? Tipo assim, né, sabe o jeitão do Luiz, bem manso assim, né? Eu falei, Luiz, tá. Aí o pessoal percebeu também a situação e falou, vamos para outro lugar. Mas sabe, amados, se eu tenho a minha autojustificação, se eu não entendo realmente que eu sou um homem que preciso constantemente reconhecer meus erros e os meus pecados, amado, eu ia totalmente não, peraí, nós vai ficar aqui, nós vamos arrumar uma briga aqui, nós vai bater nesses caras, porque quem é isso? Eu sou apóstolo, você está pensando o quê? Eu não sou qualquer um aqui. Eles têm que respeitar a patente espiritual, a autoridade. Quer que eu saque minha carteirinha da Atos? Né? E isso ali no meu coração, sabe? Porque é uma realidade, amados. Quanto mais superficial a nossa percepção do que Cristo fez por nós, mais em autojustificativa você vai andar. Então, essa mulher, ela reconhece seus pecados, ela se prostra aos pés de Jesus. O que é isso? Ela se submete, ela põe o coração dela em humildade, ela diz assim, olha, o Senhor é maioral. Ela chora. Sabe quantas vezes, amado? Ou melhor, quanto tempo faz que você não chora diante de Jesus? Quanto tempo que você está tão santo, tão perfeito, tão bom as coisas, que não sai uma lágrima dos seus olhos? Não tem um quebrantamento, sabe, nem na ceia, dizendo assim, olha, por causa disso, hoje eu estou sendo aqui transformado, eu posso ver Jesus, eu posso entrar nos céus, eu posso falar com Ele, eu posso me relacionar com Ele, mas não vem uma lágrima. Porque eu tenho uma autojustificativa. Não, peraí. Essa mulher usou das suas lágrimas e do cabelo para lavar os pés dele. Sabe o que ela está dizendo? Ela está falando das dores dela, do sofrimento dela. Mesmo, Senhor, eu diante das maiores dificuldades da minha vida, o meu lugar é estar aos teus pés, te servindo. Lavar os pés é servir o próximo, amado. Não importa, Jesus, se está dando certo as coisas, se não está dando certo, eu vou estar nessa posição de servo. Mas aqueles que auto-justificam dizem, não, as coisas não estão acontecendo bem do jeito que eu imagino, e se eu não correr atrás das minhas coisas, Jesus não vai fazer, não vai descer do céu para fazer por mim. Amém? Sabe, esse ato de lavar os pés de Jesus e secar com os cabelos, né, ele mostra um ato extremo de vulnerabilidade, de adoração. Em outras palavras, ela está assim, olha, eu reconheço que o Senhor fala e preciso constantemente da sua direção, do teu amor. Ela não se exalta, né?
É alguém que reconhece seus erros, é alguém que pede desculpas, é alguém que sabe que precisa melhorar a sua vida. Amado, constantemente nós precisamos andar nisso. Você que não reconhece erros, você que não pede desculpa, você que não se arrepende e só vive em autojustificação, tem um problema, porque a sua percepção do que Cristo fez por você é superficial. Simão, por outro lado, o fariseu, que se sente religioso, o justo, o digno, o que pode todas as coisas, ele julga a mulher. Ele não percebe quem está na frente dele. Ele julga aquela mulher. Ele julga até Jesus, questionando se Jesus realmente conhece a natureza da mulher que o toca. Sabe, aquela pessoa que tem uma percepção superficial, ela não consegue ver Jesus operando, ela não consegue sentir Jesus, porque é raso, é superficial. Simão não reconhece nem as suas próprias necessidades de perdão. É alguém, sabe, que nunca admite o erro, que nunca aceita, sabe, as responsabilidades pelos erros. Tudo bem, admitir erro é alguma coisa, mas também você precisa aceitar as responsabilidades, os encargos que os erros vão trazer para a tua vida. Né? É alguém que sempre está certo, sempre criticando os outros constantemente. É esse tipo de pessoa que não entendeu isso. Nunca pede desculpas, acredita que está sempre certo e critica os outros constantemente. Então, primeiro ponto de uma percepção superficial é a autojustificação. Você sempre tem uma desculpa por aquilo que você está fazendo de errado. Mas quem é profundo na sua percepção do amor de Cristo, ele reconhece a todo momento os seus erros, se arrepende e anda constantemente em transformação. Posso ouvir um amém? Segundo, é expressão de gratidão versus falta de reconhecimento. A mulher, ela expressa a sua gratidão através de ações concretas. Ela mostra realmente que está grato. Ela não se contenta apenas em estar na presença de Jesus, mas ela quer demonstrar o seu amor e gratidão de uma maneira tangível. Sabe, se nós não soubermos expressar a gratidão, querido, você não está sendo grato, você está tendo uma percepção realmente superficial do perdão de Jesus pela tua vida. Ela também usa um perfume caro, possivelmente o seu bem mais valioso para ungir Jesus, sabe? Isso é expressar gratidão. Quantas vezes expressar gratidão se torna algo tão pesado para muitos neste lugar? Gastar valores, gastar tempo com Deus, ter compromissos com o Senhor, né? Simão, ele não oferece a Jesus nem um mínimo de hospitalidade. Percebe? Simão, ele não oferece o mínimo de hospitalidade esperada naquela cultura, sabe? Ele não lava os pés de Jesus quando ele chega naquela casa, ele não lhe dá beijo de saudação, ele não unge a sua cabeça com óleo, sabe? Ele não demonstra gratidão e amor. Então, quando nós estamos com uma percepção superficial, uma coisa que é abortada na nossa relação com Deus, é a expressão de sermos gratos. Não reconhece os esforços dos outros, raramente agradece e tende a tomar crédito para si em tudo que faz, né? É mais focado em seus próprios interesses, sabe? A razão pelo que você anda não tem mais a ver com Cristo, tem a ver com o seu interesse. Espera que façam favores para você, sem você reconhecer, é ingrato, é insensível às necessidades dos outros. São tudo aqueles que têm uma percepção superficial, têm uma falta de reconhecimento. Terceiro ponto, humildade versus orgulho. A mulher demonstra uma profunda humildade ao se prostrar diante de Jesus.
Sua postura é de total entrega e reconhecimento da soberania do nosso Rei Jesus. Sabe quantas vezes, querido, nós colocamos em questão, em dúvida, a verdade da palavra? Quantas vezes a Bíblia diz, não faça isso? E você fica aqui, será? Não sei. E deixa eu te falar, Jesus ele não quer te condenar nessa noite. Mas o que ele quer mostrar para você é que você não entendeu o que ele fez por você. Porque a percepção superficial faz a gente ter uma entrega superficial. A resposta de amor é superficial. A motivação por que fazemos tudo que fazemos aqui é superficial. E isso um dia acaba, isso um dia não tem poder para enfrentar desafios que a vida vai trazer para nós. Ela serve com amor e humildade, sabe, colocando a necessidade dos outros acima da sua. A pessoa que tem uma percepção convicta do que Jesus fez, né? Ela participa das atividades sem buscar reconhecimento ou elogios, sabe, fazendo o seu melhor por amor. Ela trata a todos com igualdade, não se considerando superior a ninguém e sempre está disposta a ajudar. Simão, ele se mantém distante e altivo, sabe, não demonstrando qualquer sinal de humildade. Ele não chega perto, ele não faz nada, ele não manifesta nada. Ele se sente superior, tanto moralmente como espiritualmente. Ele age com superioridade, esperando que todos sirvam a ele, fazendo pouco esforço para contribuir. Você é doido? Espera aí. Jesus está na minha casa. Ele tem que entender, ele está na casa do Simão. Sabe quem é Simão? Simão é o cara. Por que você convidou Jesus para entrar na tua casa? Para ele fazer a obra e mudar tudo dentro de você? Ou para você deixar as portas fechadas da sua casa e falar só aqui, pai, na varanda? Mais que isso, você não vai entrar nessa casa não. E por que nós fazemos isso? Porque temos esse costume, porque temos a mania, essa superficialidade em relação a deixar Jesus sempre do lado de fora, na porta, esperando. Por isso que ele está falando para a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta. E o que é abrir a porta? É permitir ter profundidade nesse relacionamento. É ir além, querido. Sabe, quando você tem essa percepção correta, tudo que você faz para Cristo não é em vão. A tua dor, o teu sofrimento não é em vão. A tua luta, o teu abrir mão, sabe, você fazer coisas que talvez você não queria, mas por amor ao próximo você começa a se dedicar, não é em vão. As nossas obras nessa terra serão todas acrescentadas, pagas no céu. Porque, amado, do mesmo jeito que o próximo necessita que você perdoe, que você ame, que você faça isso, você vai precisar do perdão e do amor de Cristo sobre a tua vida. Simão em nenhum momento está preocupado com isso. Ele não está preocupado em ser paciente com as pessoas, ele não está preocupado em ser insistente na caminhada com Cristo, ele não está preocupado com nada disso. Mas a mulher, de alguma forma, ela entendeu o que Jesus fez por ela. E aonde Jesus estiver, ela vai estar lá servindo, ela vai estar lá invadindo as casas, ela vai estar lá gastando sua vida, ela vai estar lá gastando seu tempo. Por que algumas pessoas fazem isso e outras não? Jesus nos perdoou da mesma forma, sim ou não? O que Simão não consegue ver, o Messias em Jesus, e nem consegue ver a si mesmo na mulher. Que do mesmo jeito, nós também, por uma percepção superficial,
não conseguimos nos relacionar com Jesus verdadeiramente e nem conseguimos ver que precisamos tanto de Jesus. E aí você começa a andar sozinho do teu jeito, da tua maneira. O problema está na percepção, querido. Ela tem prejudicado a muitos. Olha só o texto. Verso 47 de Lucas 7. Por isso digo a você, Jesus dizendo para Simão, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Ou você acha que você errou muito pouco na vida, que você é um cara muito certo e justo, que você consegue fazer as coisas sem Deus, ou você está com uma percepção aí totalmente superficial em relação a Cristo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Se nós estamos falando de quantidade de pecado perdoado, de quantidade de erro, quanto você falhou ou não, sabe, várias vezes eu conversei com pessoas e elas falam assim, não, mas eu não faço nada de errado na vida, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu não minto, e eu acredito nessas pessoas, e porque ela não rouba, não mata, não mente, ela não acha que tem que ter uma vida devocional a Jesus. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é, qual de nós aqui, se quem muito foi perdoado muito ama, qual de nós aqui, que pode levantar as mãos para o céu e dizer assim, eu fui menos perdoado? Qual aqui que Jesus perdoou menos que o outro? Qual de vocês foi menos perdoado do que eu? Ninguém. Então não é a quantidade de pecados que cometemos, mas sim uma percepção verdadeira, concreta, de que fomos perdoados, porque estávamos condenados. Estávamos separados deste amor. Não existe um justo nessa terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O amor de Cristo, o perdão de Cristo foi derramado para todos. Então não é o quanto eu fiz, mas o quanto eu entendo desse perdão. O quanto isso é verdadeiro em minha vida. Por mais justo que eu possa me sentir, por mais correto que eu possa me sentir, isso não me levaria a Deus, não me conectaria com Ele, não me daria um relacionamento verdadeiro com Ele. Ah, pastor, para que eu ter um relacionamento verdadeiro com Jesus? Eu só quero as coisas. Pronto, tá, não estou me entendendo. Porque a percepção é superficial. Eu só quero ser abençoado, pastor. Eu só quero que meu casamento dê certo. Eu só quero que a minha empresa dê certo. Eu só quero ser alguma coisa. Sabe como que a gente busca coisas fúteis na nossa vida, gente? Como a gente tem uma percepção que amor de Deus é resultados positivos na terra. Não é essa a proposta do Evangelho. O Evangelho era o seguinte, querido. Vocês estavam mortos. E agora vivem por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E quanto mais essa verdade começa a se tornar real em teu coração, querido, você começa então a ser como essa mulher extravagante na forma de adorar, de amar. Porque não está nas nossas mãos.
está no que Ele fez por nós. Mas sempre vai existir no nosso meio pessoas superficiais, que estão buscando só as coisas. Jesus fez isso, Ele saía de um lugar para outro e a multidão seguia. Mas o problema, amado, é que você está tendo hoje revelação da verdade. Os céus estão sendo abertos para você. A palavra de Deus está clara ao teu coração. Continuar nessa vida é burrice. É ser ignorante. É tentar caminhar por um caminho que anos e anos de pessoas têm caminhado e não chegado a lugar nenhum. Jesus é o novo e vivo caminho. É da forma dele. Então amar a Ele, ser grato a Ele, é porque nós podemos ter a verdadeira revelação ao nosso coração. De verdade, aos meus 25 anos eu não tinha revelação de nada disso. Eu procurei de todas as formas agradar-me. Eu não fui a vida inteira um maloqueiro. Eu tive várias fases da minha vida. Sempre fui trabalhador. Sempre teve várias coisas boas. Eu só falo das ruins, porque das boas não me interessa. Mas nada disso foi suficiente. Nada disso me fez ser alguém. E quando eu cheguei no pior momento da minha vida, eu descobri alguém que não me rejeitou. Eu descobri alguém que perdoou os meus pecados e me deu uma chance de ser novo, de fazer de novo, de realmente ter valor. Por mais orgulhoso que eu era. Amado, eu abri mão de tudo e falei, eu quero isso. E o que me faz continuar da mesma maneira é todos os dias lembrar aquele dia que Jesus me encontrou. E qual a minha motivação que eu fui para Ele. Não foi para ser liberto das drogas, não foi para ter um casamento, uma família, uma casa, alguma coisa desse tipo. Não foi mesmo. Foi porque eu fui amado e eu entendi o perdão dele. Jesus, Ele te perdoou, querido, de todos os teus pecados. Por que é importante isso? Muitas vezes, amado, pessoas, elas se sentem muito tal, que talvez a gente está vendo aqui, uma mulher que realmente estava toda cheia de pecado, e ela, por ela estar nesse fundo do poço, ela conseguiu acessar isso. Mas nós temos outras pessoas que não estavam no fundo do poço e acessou isso. Paulo, por exemplo, o texto de Filipenses capítulo 3, verso 4 diz assim: embora eu mesmo tenha razão para ter tal confiança. Então ele está falando dele. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, ou seja, em você mesmo, eu ainda mais. Ele já fala assim, cara, se você acha bom, eu sou melhor que você 10 vezes. Estou falando em cima de preceitos dos céus, da lei de Deus. Ele fala assim, olha, ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel. Você não é nem povo de Israel, você é gentil, tá? Você nem foi circuncidado, né? No 8º dia, talvez depois. A tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o que Paulo era. Em outro texto ele fala que da idade dele, ele era o que mais se destacava. Então é um cara que não estava com problema. Era um cara que na sociedade, na cultura, era um bom testemunho, era um bom exemplo. Todo mundo falava bem desse moço. Olha, Paulo é um bom fariseu, é um bom hebreu, é um bom judeu. Era bendito Paulo. Amém? Mas aí ele fala assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Então tudo isso que te coloca, querido, num pedestal, tudo isso que você vai sentir melhor, que não é Cristo,
Você tem que seguir o conselho de Paulo. Começa a considerar isso como esterco, como nada. Porque senão você vai começar a se apoiar nisso, e não em Cristo, não no perdão de Jesus. Aí ele continua: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, abriu mão de todas essas coisas. E por que nós aqui, que não chega nem aos pés de Paulo, queremos colocar as nossas razões acima de tudo? Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Quem tem uma percepção superficial sempre está buscando viver. Quem tem uma percepção superficial não morre, não sofre por Cristo. Entende isso de uma forma totalmente injusta. E de verdade, se somos igreja, nós precisamos ser espetáculo para essa terra. Se tem que sofrermos, somos nós. Porque sabemos por que sofremos. Porque Cristo também sofreu por nós. As coisas boas que vão acontecer, glória a Deus, gente. Porque o que é bom mesmo está preparado na eternidade para nós. Você percebe que uma outra coisa, que quem tem uma percepção superficial do amor e do perdão de Jesus nunca está olhando para a eternidade? Só para as coisas terrenas, é o que eu tenho hoje, o que eu vou ser hoje. É tão pequeno, é tão pouco. A percepção superficial acerca de Cristo fez por mim e irá fazer eu responder de uma forma superficial a Cristo. Como Simão, sempre tendo uma autojustificação, uma falta de reconhecimento do poder e da glória de Jesus e um orgulho muito altivo ali. Mas o grande espetáculo de tudo isso é porque nós podemos mudar isso nessa noite. O Evangelho de Jesus é a graça de Deus manifestada sobre as nossas vidas. São as boas notícias. Nós éramos assim, não precisamos andar mais assim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Falem comigo, o amor de Cristo me constrange. Agora deixa eu ler. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então presta atenção. Uma percepção fundamentada, verdadeira, concreta, do que Cristo fez por nós, do perdão de Jesus pelas nossas vidas, vai gerar uma palavra chamada constrangimento. O amor de Cristo nos constrange. É como se Jesus virasse para você, ou na verdade eu virasse para você, Bruno, e falasse: Bruno, Ele morreu por você. Ele abriu mão de toda a grandeza, a realeza, o poderio, se humilhou nessa terra, padeceu por você.
Quando isso é verdadeiro dentro do nosso coração, há um constrangimento. E o que significa? O verbo constranger significa impulsionar, motivar, gerar. Nos constranger nos motiva a morrer por Cristo. Paulo, quando olha para si, ele se acha um verdadeiro homem de Deus. Porém, quando ele recebe o amor de Jesus e ele percebe que o que ele precisa morrer, ele se lança aos pés de Jesus. Ele começa a dizer: cara, não é o que eu faço, é o que ele fez por mim. Sabe quando você vai morrer por Jesus? Quando você entendeu que ele morreu por você. Você pode olhar para a tua vida, amado. Quantas vezes você acha que Deus não ouve tua oração? Quantas vezes você acha que as coisas é mais difícil para você? Quantas vezes você tem essa percepção errada de Deus sobre a tua vida? É porque você não entendeu o perdão. Você não entendeu que Ele te perdoou de todos os pecados. Você não entendeu que Ele, trouxe vida para você e te conectou a Deus. Tem muitas pessoas lá fora que creem em Deus. Mas a Bíblia diz que crer conforme diz as Escrituras, só quem entende o perdão que Deus fez por nós. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. No livro de 1 João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: desta forma, conhecemos o que é o amor. Então, de que maneira nós conhecemos o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Então, a única forma de conhecermos o amor é acreditando que Jesus deu a sua vida por nós. Não só isso, ele continua o texto dizendo assim: e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tudo isso que o Senhor nos trouxe hoje é para que a gente possa ver realmente a motivação do nosso coração. Se você está fazendo com uma percepção totalmente superficial, nós vamos conversar bastante vezes ali. Pastor, me ajuda, eu não consigo, eu quero desistir, eu quero parar, nada dá certo, nada funciona. Mas se a sua percepção está sendo fundamentada hoje, que Jesus te perdoe todos os pecados, meu amado, eu estou vendo guerreiros sendo levantados nessa noite. Estou vendo pastores sendo levantados. Estou vendo homens que vão abrir mão dessa vida para viver plenamente para o Evangelho de Jesus. O que você está buscando, querido? O que você está procurando que você já não tem em Cristo Jesus? Porque suas motivações estão saindo fora do alvo que é Cristo. Porque tua busca não está apontando para Jesus. Volta para Ele. Tira o orgulho do teu coração. Lembra, amado, nós se achegamos a Cristo porque Ele perdoou nossos pecados. O que me atraiu foi o perdão quando eu não merecia perdão. Não foi um carro. Não foi ter uma vida boa nessa terra. Foi ser amigo de Deus. Foi me tornar filho de Deus. E nós precisamos manifestar isso. Fecha seus olhos, querido. Quem você tem sido? Um Simão ou uma mulher pecadora? Como você se relaciona com Jesus?
Aos pés ou distante, se igualando a Ele? Quem é o autor da vida? Você ou Jesus? Você consegue? É ruim pensar nisso. Alguns não conseguem pensar, porque dói, porque acusa, porque aponta. Mas Jesus não quer te acusar de nada. Ele quer te dizer, querido, eu morri por você. Deixa eu cuidar. Deixa eu ser a coisa mais importante dentro do teu coração. Pai, por que é tão difícil entendermos isso? Revela isso ao nosso coração nessa noite, para entendermos o quanto nós fomos perdoados, Jesus. Não tem a ver com o pecado, o quanto de pecado, Pai, que nós cometemos, mas tem a ver que realmente o homem estava morto e o Senhor, por nos amar, veio a essa terra e entregou sua vida por cada um de nós. Essa verdade, Pai, precisa estar bem clara dentro do nosso coração. E ainda existe muita fumaça, existe muita escuridão nisso, Jesus, que nos impede de viver essa verdade. Se meu irmão nessa noite está clamando dentro do coração dele, Pai, dizendo: Jesus, me faz enxergar dessa forma. Como o Senhor abriu os olhos de Paulo, abra os olhos deles, ó Pai.